Oi, meu nome é Lívia e eu sou monitora de fisiologia e hoje a aula é sobre por que os hipertensos fazem parte do grupo de risco para a Covid-19. Eu estou nesse projeto junto com o Matheus e a Juliana e nós somos orientados pela professora Ana Rosa, do setor de fisiologia do ICBS da UFAL. Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre a fisiologia da pressão arterial. A intensidade do fluxo sanguíneo, que passa pela maioria dos tecidos, é controlada em resposta às suas necessidades de nutrientes. Tanto o coração quanto a circulação são controlados para produzir o débito cardíaco e a pressão arterial necessários para gerar o fluxo sanguíneo tecidual requerido. O coração é a bomba que mantém nosso sangue circulando pelos vasos do corpo e com um líquido circulando que sai de uma bomba, ele corre a uma determinada pressão. O sangue que sai do coração vai diretamente para as artérias, aorta e pulmonar, que transportam o sangue em altas pressões. Há duas pressões medidas nesses vasos, uma no momento em que o coração contrai, que é a sístole, e com isso o sangue sai do coração, que seria a pressão sistólica, e outra quando o coração relaxa, ou seja, a diástole, em que o coração está enchendo de sangue, que é a pressão diastólica. Vários fatores estão relacionados à pressão, como o débito cardíaco, que é a quantidade de sangue que sai do coração em direção às artérias em 1 minuto. Em condições normais, ele é de 5 a 5,5 litros por minuto, ou seja, praticamente todo o volume de sangue do nosso corpo é bombeado em 1 minuto. A frequência cardíaca, que é a quantidade de vezes que seu coração bate em 1 minuto, gerando o pulso que sentimos pelo corpo, como o radial e o carotídeo. Em condições normais, ele bate de 60 a 80 batimentos por minuto. E por último, a resistência vascular periférica, que é a resistência que o sangue opõe aos vasos sanguíneos. O sistema circulatório tem um sistema de controle da pressão sanguínea de regulação rápida e a longo prazo. Algumas ferramentas de regulação rápida, elas conseguem perceber alterações de pressão e respondem igualmente de forma rápida, como o controle neural, o reflexo barorreceptor, o quimiorreflexo, reflexos cardiopulmonares, resposta isquêmica do sistema nervoso central. E aqui como funciona? Diante da alteração na pressão sanguínea, os barorreceptores, carotídeos e aórticos percebem essa alteração e enviam a informação para o centro de controle cardiovascular bulbar, que, através de neurônios parasimpáticos e simpáticos, agem no nó sinoatrial, nos ventrículos, nas veias e nas arteríolas. Outro exemplo é o controle neural, que são representados pelas áreas de controle do tronco encefálico, sistema nervoso autônomo simpático e sistema nervoso autônomo parasimpático, que também agem nos vasos sanguíneos e no coração. E como é que eles fazem a regulação da pressão arterial? Se a pressão cair significativamente, esse conjunto de reflexos desencadeia em poucos segundos diversas alterações para normalizar a pressão, como aumentando a força do bombeamento cardíaco, aumentando o débito cardíaco e aumentando, consequentemente, a frequência cardíaca. Constrição dos grandes vasos dos reservatórios venosos para aumentar a quantidade de sangue que chega ao coração. E a vasoconstrição generalizada da maioria das arteríolas em todo o corpo. Quanto a períodos mais longos, os rins desempenham um papel adicional fundamental no controle pressórico, tanto pela secreção de hormônios controladores da pressão, como pela regulação do volume sanguíneo, sob influência do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, relembrando aqui rapidamente esse sistema, a mácula densa nos néfrons, elas são capazes de perceber qualquer alteração nos níveis de sódio que passam no sangue. Portanto, podem perceber níveis baixos de pressão e ela ativa esse sistema. O rim começa a produzir e secretar renina, que vai agir lá no fígado, transformando o angiotensinogênio produzido por ele em angiotensina 1, que lá no pulmão, através da enzima conversora de angiotensina, converte angiotensina 1 em angiotensina 2. Essa angiotensina 2 age no cérebro produzindo ADH, que é o hormônio antidiurético ou vasopressina. Age na suprarrenal produzindo aldosterona e age diretamente no rim. Esses hormônios
são capazes de diminuir a excreção de sódio e diminuir a excreção de água, ou seja, vai aumentar os níveis de sódio no sangue e aumentar a quantidade de volemia no corpo, consequentemente, aumentando a pressão arterial. E como funcionaria essa regulação da pressão arterial? Diante de uma baixa do volume de sangue, consequentemente diminuindo a pressão do sangue, receptores de volume atriais e barorreceptores carotídeos e aórticos desencadeiam reflexos homeostáticos, que vão agir no sistema circulatório, aumentando o débito cardíaco e provocando vasoconstrição, no comportamento aumentando a sede, que causando a ingesta de água, e aumentando a volemia. Isso vai aumentar a pressão do sangue. E nos rins, eles fazem com que os rins comecem a conservar mais água para minimizar as perdas adicionais de volume. E se eu tiver um aumento do volume de sangue e um aumento da pressão sanguínea? Receptores de volume atriais, células endócrinas nos átrios e barorreceptores carotídeos e aórticos desencadeiam reflexos homeostáticos. Agem no sistema circulatório, baixando o débito cardíaco e provocando vasodilatação, e nos rins, que excretam sais e água na urina, diminuindo a volemia, consequentemente diminuindo a pressão arterial. E como é feita a medição da pressão arterial? Como a gente já comentou, a pressão arterial ela depende do débito cardíaco e da resistência vascular periférica. A pressão sanguínea é quase sempre medida em milímetros de mercúrio, pois essa unidade é tida como referência. Quando dizemos que a pressão em um vaso é de 50 milímetros de mercúrio, isso significa que a força exercida é suficiente para impulsionar uma coluna de mercúrio até a altura de 50 milímetros contra a gravidade. Então, a pressão representa a força exercida pelo sangue contra qualquer unidade diária da parede vascular. Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Matheus, um dos monitores do projeto Simplifísio. Eu vou dar continuidade a essa parte da aula. A Lívia já falou um pouco, vou falar um pouco agora, depois a Juliana vem dar a parte dela e eu vou finalizar a aula. Bom pessoal, agora eu vou falar um pouco sobre os mecanismos relacionados ao aumento da pressão arterial. Como vocês podem ver, nós temos alguns e eu vou tentar explicar cada um deles para tentar fazer com que vocês entendam como cada um faz para culminar no aumento da pressão arterial. Bom, gente, o primeiro seria o molecular. Então, ele, como o próprio nome já diz, ele está relacionado com as nossas moléculas do nosso corpo. Nessa imagem, ele explica muita coisa desse mecanismo. O que é que acontece? A gente tem aqui uma célula de músculo liso, que é um músculo presente em vários locais, mas aqui o importante para a gente é que ele é um músculo que também está presente nos vasos. Então o que é que acontece? Como vocês podem ver aqui nessa célula, ela tem uma bomba de sódio-potássio ATPase, ou seja, é uma bomba que faz a troca de íons sódio e depende de ATP, por isso que ela recebe esse nome ATPase, ou seja, é um processo ativo com gasto de energia. E por que tem gasto de energia? Porque é um processo que é contra o gradiente de concentração. Ou seja, ele não respeita a lei que vai de onde tem mais para onde tem menos. E sim o sentido inverso. Porque essa bomba coloca sódio para fora e potássio para dentro. Mesmo tendo grandes quantidades de potássio intracelular e grandes quantidades de sódio extracelular. Porém, é fisiologicamente importante e necessário que o potássio fique em maior quantidade dentro da célula. Então essa bomba é muito importante para o nosso funcionamento do nosso corpo. Então o que é que acontece? Algumas situações podem alterar essa bomba e fazer com que essa bomba fique bloqueada e o seu funcionamento seja dificultado, ou parado, ou diminuído. No nosso caso, o que é que importa? Seria o excesso de sódio. Por quê? Um paciente, vamos supor, uma pessoa faz uma ingesta muito grande de sal, ou seja, ele come muito sal, se alimenta com muito sal, com alimentos industrializados que contenham muito sódio. O sódio em grandes quantidades vai afetar essa bomba, fazendo com que ela possa vir a ser parada ou dificultar o seu funcionamento. Quando essa bomba para de funcionar, eu não tenho mais esse papel que faz a troca do potássio com o sódio e mantém mais sódio fora do que dentro e mais potássio dentro do que fora. Ou seja, eu vou ter agora um acúmulo de sódio dentro da minha célula muscular. Esse sódio, como vocês podem ver aqui, ele vem ativar a bomba NCX1, que é uma bomba de cálcio. Ativação da bomba de cálcio. Consequentemente, o cálcio vai entrar dentro da célula muscular lisa. Quando o cálcio entra na célula, ele ativa o processo de contração muscular, pela interação da actina e da miosina.
culminando na própria contração daquele músculo. Então, se é um músculo do vaso, eu vou contrair a musculatura do meu vaso. Consequentemente, eu vou aumentar a resistência vascular periférica e aumentar a pressão arterial. Então, é dessa forma que o primeiro mecanismo age para aumentar a pressão arterial. Bom, no segundo mecanismo eu tenho a hiperatividade simpática. Então, como o próprio nome diz, hiper, aumento da atividade do sistema nervoso simpático. Então, essa imagem já explica muita coisa. Por quê? Eu tenho aqui o neurônio simpático, que libera neurotransmissores, nesse caso a norepinefrina, e esses neurotransmissores vão produzir e vão atingir receptores pós-sinápticos, alfa 1, alfa 2, beta 1 e beta 2. O que acontece? Em algumas situações eu tenho uma liberação excessiva de neurotransmissores, que vão culminar na ativação de muitos receptores pós-sinápticos. Quando esses receptores são extremamente ativados em larga escala, eles vão culminar em alguns resultados, como vasoconstrição, aumento da frequência cardíaca e alteração da contratilidade. Ou seja, todos esses pontos alteram tanto o débito cardíaco quanto a resistência vascular periférica. Consequentemente, vão aumentar a minha pressão arterial. Então, esse excesso, de produção dos neurotransmissores e liberação vai ter esse efeito final. Uma coisa importante da gente citar aqui é que nós temos os receptores alfa 2, que são os autorreceptores inibitórios, ou seja, eles são estimulados e impedem a liberação dos neurotransmissores para atingir os receptores pós-sinápticos. Consequentemente, existem medicamentos que agem nesse receptor para inibir a liberação desses neurotransmissores e diminuir a pressão arterial do paciente. Um exemplo é a clonidina. Qual o problema desses medicamentos? Porque existe um fenômeno na fisiologia que é o upregulation e o downregulation, que seria: se um receptor ele é muito estimulado, o meu corpo diminui a expressão dele. Porque se o estímulo já está tão grande, eu não preciso de tanto receptor. Então, esse é o entendimento que acontece. E o contrário também. Se o estímulo está muito pequeno, meu corpo expressa mais receptor, porque eu vou tentar captar um estímulo maior. Ou seja, se um remédio, a clonidina, estimula esse receptor inibitório e esses neurotransmissores não são liberados, consequentemente, eu não vou ter o estímulo desses receptores. Assim, eu vou ter um processo de maior expressão desses receptores, porque o meu corpo entende que está tendo um pouco estímulo. Aí algum dia o paciente vai e não toma o remédio e não estimula o receptor inibitório. E todos os neurotransmissores são liberados. Só que agora eu vou ter muito receptor, porque esse processo ocorreu, Então, esse remédio pode ter, se o paciente não seguir direito, pode dar eventos de aumento exponencial da pressão de forma rápida e pode resultar em crises hipertensivas. Então, tem que ter esse cuidado. Bom, gente, no mecanismo neural, a gente tem tanto a curto prazo quanto a longo prazo. O a curto prazo é o mecanismo que tem que fazer, que o nosso corpo faz para regular a pressão rapidamente, para que a gente não venha a sofrer consequências maiores. Então, qual é o mecanismo a curto prazo? Existem baroreceptores. Baro significa pressão, por isso que tem esse nome, receptores de pressão, que estão presentes no arco aórtico e nas carótidas, em dois vasos importantes do nosso corpo, Então, o que esses receptores fazem? Eles conseguem perceber a pressão através do fluxo sanguíneo. Então, se a pressão está maior ou menor, ele vai levar essa informação para o nosso sistema nervoso central, para o nosso cérebro, que vai trazer algum resultado para compensar rapidamente. Então, vamos supor, se a pessoa está com a pressão mais baixa, então, quando o sangue passa nesses receptores, vai passar mais devagar, vai fazer uma pressão menor neles. Então, ele leva a informação para o nosso cérebro. A pressão diminuiu. Então, o nosso cérebro vai fazer o quê? Vai liberar substâncias que vão induzir a vasoconstrição, aumentar a absorção de sódio, para a gente ter uma resposta rápida de vasoconstrição e de aumento da pressão arterial para ela ser compensada. Então, esse mecanismo é rápido. A longo prazo, a gente tem o sistema justaglomerular e o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que eu vou explicar já um pouco mais sobre isso. Mas, só resumindo, o nosso cérebro ativo é o sistema justaglomerular, que seria um aparelho que tem alguns componentes, como a mácula densa, as células justaglomerulares e as células mesangiais.
E essas células vão produzir, através de um determinado estímulo da concentração de NaCl, a renina, que vai dar início a esse sistema. Então, já eu vou explicar um pouco melhor como é que funciona isso. Bom, o mecanismo renal próprio funciona basicamente à base da maior absorção ou maior excreção de sódio. Então, o que é que acontece? Se o paciente que já tem um maior consumo de sódio, de sal, de alimentos industrializados, alimentos artificiais, tem mais sódio no seu plasma. Consequentemente, o rim dele tem que trabalhar mais para excretar esse sódio, porque a gente sabe que o sódio puxa água. Então, se eu tenho mais sódio no meu sangue, eu puxo mais água, meu sangue fica em maior quantidade, eu fico mais hipervolêmico, faço uma pressão maior na parede dos meus vasos e eu tenho um aumento da pressão arterial. Ou seja, o rim tem um papel muito importante, ou seja, tanto se o nosso rim estiver absorvendo mais sódio e impedindo a excreção dele, no aumento da pressão arterial, quanto quando o nosso rim está excretando sódio na urina, fazendo a excreção do sódio para que ele saia na urina, vai diminuir a nossa pressão arterial, pelo menos tentar diminuir. Então, um fator que a gente se atenta é que o paciente que tem muito sódio no sangue, geralmente costuma urinar muitas vezes durante a noite, que é o fenômeno da noctúria. Por quê? O rim era para estar metabolicamente com a função diminuída durante o período da noite, assim como todos os outros sistemas. Porém, como o paciente tem muito sódio, o rim dele tem que trabalhar para excretar esse sódio. Então, ele trabalha à noite também, enquanto o indivíduo está dormindo. Por isso, o indivíduo acorda para fazer xixi várias vezes por noite, para eliminar esse sódio. Então, essa noctúria, esse hábito de acordar várias vezes à noite para urinar, é uma coisa que chama a nossa atenção. Bom, gente, no mecanismo endotelial, a gente tem que entender que a gente tem uma balança de substâncias que tem as ações vasodilatadoras e uma balança de substâncias que tem ações vasoconstritoras. Para que fique tudo normal, a gente tem que ter um equilíbrio, porque eu não posso ter substâncias para aumentar o diâmetro do meu vaso, o lumen dele, e nem substâncias que diminuam o lumen ou diminuam o seu diâmetro. Então, o normal é ter um equilíbrio dessas substâncias. Então, elas são produzidas em quantidades semelhantes para que os efeitos delas se anulem. O que é que acontece? Pessoas com uma pressão já um pouco elevada vão lesando o seu vaso ao longo do tempo com essa pressão. Essa lesão do endotélio do vaso culmina na diminuição da produção dos vasodilatadores, ou seja, a balança pende para o lado dos vasoconstritores, porque eles vão estar agora em maior quantidade, visto que os vasodilatadores tiveram sua produção diminuída. Se os vasoconstritores estão em maior quantidade, então o efeito deles é o que vai prevalecer, ou seja, vou ter uma diminuição do diâmetro do meu vaso. Consequentemente, eu vou aumentar a resistência vascular periférica, vou aumentar a pressão arterial. Então, esse é o mecanismo endotelial que aumenta a pressão arterial. Bom, nos últimos dias desse mecanismo, que eu falei que eu ia comentar um pouco agora, é o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Eu não quero aprofundar ele, falar tudo detalhadamente, e sim só para que vocês entendam, porque ele é importante para a gente entender porque os hipertensos fazem parte do grupo de risco. Então, esse textinho que eu peguei, ele fala assim, a angiotensina 2 é um potente vasoconstritor, ou seja, diminui o diâmetro do meu vaso, pois, além de atividade simpática, possui uma atividade inflamatória e estimula a produção de aldosterona, que é um hormônio produzido na adrenal capaz de reabsorver sódio e jogar potássio na urina. A elevação da angiotensina 2 é uma situação clínica de atenção, pois seu excesso produz o aumento da pressão arterial. Então, esse é um textinho para resumir e agora eu vou explicar em si o próprio sistema. Bom, pessoal, agora falando em si sobre o sistema, a gente vê que ele começa com a produção da renina pelas células justglomerulares. A produção de renina ocorre através de diversos estímulos, sendo os principais a concentração de sódio diminuída no plasma, no filtrado glomerular, porque esse aparelho glomerular consegue identificar que está diminuída essa concentração, ou pela alteração da pressão nas arteríolas aferente e eferente. Essa renina converte o angiotensinogênio, que é um precursor, em angiotensina 1, que é uma molécula que não tem muito efeito fisiológico. Porém, essa molécula é convertida pela ECA, que é a enzima conversora de angiotensina, que é produzida principalmente pelos pulmões, em angiotensina 2, que é uma molécula que tem realmente a função nesse sistema. Por quê?
ela vai estimular os receptores AT1 e vai produzir diversos efeitos, como a vasoconstrição e a secreção de aldosterona. A aldosterona aumenta a absorção de sódio, de água, e a vasoconstrição aumenta a resistência vascular periférica. Então, a angiotensina 1 culmina na elevação da pressão arterial. Por isso que esse sistema, apesar dele ser ativo em situações que a pressão geralmente já diminui no nosso corpo, em muitas pessoas ele é ativado constantemente, ele tem um funcionamento constante. E por isso que muitos medicamentos que os hipertensos tomam visam inibir esse sistema para diminuir essa elevação da pressão arterial. Como, por exemplo, o inibidor da ECA, que a gente tem como exemplo o captopril, que vai inibir a ECA, e eu não vou converter a angiotensina 1 em 2 e não vou ter todo esse efeito. Ou os antagonistas do receptor AT1, que seriam um exemplo, a losartana, que vai bloquear esse receptor. Então, mesmo tendo angiotensina, eu não vou ter essa cascata de reação e, consequentemente, eu não vou ter elevação da pressão arterial. Ou seja, esse sistema é muito importante para a gente entender tanto esse mecanismo de elevação da pressão arterial, quanto vai ser importante para quando eu voltar a falar, depois da Juliana, explicar um pouco do porquê os hipertensos fazem parte do grupo de risco para a Covid-19. Essa parte, nesse momento, nessa aula, não é importante, então não vou falar muito. O foco da gente é isso daqui. Então, nesse momento é isso, daqui a pouco eu volto para continuar. Oi, gente, aqui é a Juliana. E agora nós vamos continuar a nossa videoaula para entender mais como que o vírus entra na célula. Bom, em dezembro de 2019, um outro coronavírus, por isso que é chamado novo coronavírus, que recebeu o nome de SARS-CoV-2, que tinha capacidade de ser transmitido de pessoa para pessoas, foi descoberto em pacientes que estavam apresentando um quadro de doença respiratória em Wuhan, na província de Hubei, na China. E essa doença foi chamada de doença do coronavírus 2019. Então, do inglês fica doença do coronavírus 2019. E ela se espalhou rapidamente por todo o mundo. Bom, e aí começaram os estudos sobre esse vírus devido à sua rápida disseminação no mundo, e foi descoberto que a enzima conversora de angiotensina 2, a ECA2, ela é o receptor para a entrada do vírus SARS-CoV-2 nas células. E a entrada desse vírus, além de ser necessário a ECA, ela também é mediada por um receptor dependente de uma serina-protease, a chamada serina-protease transmembrana 2. Então, vamos lá. Transmembrana, protease, serina 2. E como as células alveolares tipo 2 têm uma alta expressão tanto da ECA2 assim como da serina-protease, elas se tornaram o local primário da entrada do vírus nos pulmões. Então, por isso que a principal infecção que o vírus causa é uma infecção pulmonar, porque ele é o primeiro local de entrada no organismo, seria nessas células alveolares tipo 2, devido a essa alta expressão desses receptores. Tá, mas como é que isso acontece? Bom, o vírus ele tem uma proteína chamada spike, que fica por fora, cobrindo o vírus. E essa proteína spike, ela tem duas subunidades, a subunidade S1 e a subunidade S2. Então, o ataque do vírus às células do corpo humano é pela ECA2. Já a ativação é por aquela serina-protease que eu já falei, a TMPRSS2. Então, para acontecer mesmo a fusão do coronavírus e ele conseguir entrar na célula humana, é necessária a ligação da região S1 dessa proteína viral spike no receptor da superfície celular. Então, essa proteína, a subunidade S1 da proteína spike, se liga ao receptor da enzima conversora da angiotensina 2, ao ECA2, e logo depois ocorre a fusão da membrana do vírus com a membrana da célula. E isso vai acontecer porque a subunidade
S2 ela sofre uma quebra proteolítica. Então, a ativação vai ser mediada pela serina protease e pela fusão proteolítica da subunidade S2. Aí vai acontecer a fusão da parede da membrana do vírus com a membrana da célula. E aí, desse modo, é que o vírus entra na nossa célula. Só que a gente viu que a ECA, ela é uma proteína de membrana, ou seja, ela está na nossa membrana, e ela também é um inativador da angiotensina 2. Então, aqui nessa imagem a gente pode ver bem. A ECA2, ela tanto é o receptor para o vírus, como também ela é a enzima que ela inativa a angiotensina 2 em angiotensina 1A7 e 1A9. Só que a ECA, ela é endocitada, ou seja, ela é absorvida junto com o vírus para dentro das nossas células. Então, isso vai resultar numa redução da ECA2 nas células. É o chamado down regulation, ou seja, regulação para baixo. A gente vai ter um menor número da ECA2 nas nossas células. E se eu tenho um menor número da ECA2, significa que eu vou ter um aumento dessa angiotensina 2. Só que a gente já viu que dentre as diversas ações da angiotensina 2, ela é um potente vasoconstritor, mas não é só essa ação que ela tem. Ela também atua como uma citocina pró-inflamatória. Então, a angiotensina 2, ela pode atuar via receptor AT1, como vasoconstritor, como pró-inflamatório, pró-fibrótico, pró-trombótico e arritmogênico. Desse modo, a ECA2, quando ela está presente, ela degrada a angiotensina 2 em angiotensina 1A7, o que vai atenuar esses efeitos de vasoconstrição da angiotensina 2, de retenção de sódio e de fibrose. E quando a gente tem essa conversão acontecendo, a angiotensina 1A7, ela tem os efeitos de vasodilatação, antiproliferativo, anti-inflamatório, antifibrótico e antitrombótico. Então, se eu tenho uma redução na expressão dessa ECA2, essa enzima não vai ser capaz de exercer todos esses efeitos protetores que eu falei nos órgãos, porque ela não vai ter como converter mais a angiotensina 2 em angiotensina 1,7, que tem os efeitos benéficos. Então, como a gente já pôde ver, e como está sendo muito estudado, a ECA2 ela está diminuída, né? Em vários modelos de estudo de lesão pulmonar. Então, é como se a ECA2 diminuída, promovendo o aumento da angiotensina 2, a gente vai ter uma lesão aguda pulmonar, uma remodelação miocárdica, a vasoconstrição e o aumento da permeabilidade vascular. Assim como o uso da ECA2 recombinante, ela vai aumentar esses níveis da enzima conversora de angiotensina e vai diminuir o desenvolvimento de síndrome respiratória aguda grave, que é a principal complicação, né, que a gente vê que preocupa a todos no quadro da Covid-19. Mas estudos realizados em humanos mostraram que a ECA2 ela é amplamente expressa em diversos tecidos, ou seja, a gente não encontra a ECA2 somente no pulmão, mas também a gente pode encontrar ela no coração e nos rins, o que pode explicar alguns sintomas também nesses outros órgãos causados pela Covid-19. Além disso, o estudo sobre quais fatores celulares são usados pelo vírus para poder entrar na nossa célula, além de revelar informações sobre a transmissão viral, ele também revela possíveis alvos terapêuticos. Então, há muitos estudos que estão sendo desenvolvidos para a gente tentar ter os efeitos positivos e de forma efetiva esses efeitos terapêuticos.
Olá pessoal, como eu tinha falado anteriormente, voltei para finalizar a aula e abordar um pouco sobre por que os hipertensos fazem parte do grupo de risco para a Covid-19. Primeiro de tudo, queria falar que a hipertensão, assim como a diabetes, fazem parte do grupo de doenças crônicas, e as doenças crônicas, em sua grande parte, fazem parte do grupo de risco para a maioria das doenças, porque o indivíduo geralmente tem afecções em vários órgãos, os órgãos não funcionam da maneira mais primordial, da maneira mais correta, como os órgãos das pessoas saudáveis funcionam. E em relação às viroses pulmonares, né, que causam os vírus que afetam o pulmão, existem vários estudos que atestam que os hipertensos e diabéticos têm maiores complicações em relação às viroses pulmonares e inclusive ao Covid-19. Só que atualmente vários estudos estão surgindo que estão trazendo um dado novo, uma possibilidade nova sobre a hipertensão e a Covid-19, de que os hipertensos têm outro mecanismo que fazem com que eles tenham mais complicações do que os outros indivíduos. Vale ressaltar que tudo isso está em estudo, está em análise, está sendo testado. Tem alguns estudos que mostram isso que eu vou falar, e tem alguns estudos que mostram que não. Então, o que é que esses estudos que mostram dizem que acontece? É importante falar que os hipertensos, em sua grande maioria, fazem uso de inibidores do sistema renina-angiotensina-aldosterona, sendo os principais os IECAs e os BRAs. Os IECAs, como vocês podem ver aqui, inibem a enzima conversora de angiotensina, assim não vão produzir angiotensina 2, né, porque eu não vou ter essa clivagem, e o BRA bloqueia o receptor, então a angiotensina 2 não vai produzir o seu efeito, então eu não vou ter esse aumento da pressão arterial, o que é benéfico para os pacientes com hipertensão arterial sistêmica. Entretanto, esses estudos mostraram, né, esses que estão falando, a possibilidade que esses inibidores do sistema renina-angiotensina-aldosterona aumentam a expressão da ECA2, que é a enzima conversora de angiotensina, aumentam a secreção dela. Não é a ECA normal, é a ECA2. Como a Juliana falou, a ECA2 é a enzima que cliva a angiotensina 2, ela inibe essa molécula para que ela pare de estimular o receptor A1 e pare de produzir o seu efeito. Ela seria o feedback negativo da angiotensina 2. Só que ela também é um receptor funcional para o SARS-CoV-2. Então, se o mecanismo de ação desses medicamentos está envolvido com a maior expressão da ECA2, consequentemente, ele induz que o paciente que toma esses medicamentos tenham mais receptores funcionais para o vírus da Covid-19. Consequentemente, ele pode ser mais afetado e ter complicações mais graves. De novo, pessoal, tudo isso está em análise, não é para suspender o medicamento de ninguém. Todo dia surgem novos estudos em relação a isso, então, até o que eu falei aqui, podem ter alguma coisa que já mudou, que eu já falei errado, então vocês podem trazer inovações, trazer as atualizações nos comentários também. Então, esse seria um mecanismo novo que a gente quis trazer na aula de hoje para vocês, em que esses medicamentos, através dos seus mecanismos de ações de inibição, de bloqueio, aumentam a expressão da ECA2, a secreção dessa enzima, que é um receptor funcional para o SARS-CoV-2. Assim, o indivíduo teria mais complicações. Então é isso, pessoal. Aqui são as nossas referências. Queria agradecer à PROEX, agradecer ao UFAL, agradecer ao Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde e falar que o nosso projeto tem parceria com o Bioseg, né, que é um projeto de extensão que também está atuando remotamente, que é nesse Instagram, que trata sobre a biossegurança no enfrentamento à Covid-19. Então é muito legal que se vocês puderem entrar e acompanhar. Semana que vem, no sábado, tem aula novamente às 10 horas sobre a atividade física e a sua relação com a imunidade e com a saúde mental. Então aguardo vocês. Muito obrigado por tudo, por terem acompanhado a nossa aula. Se tiverem mais alguma dúvida, podem mandar nos comentários, no Instagram, no Telegram. Lembrem de responder o formulário de avaliação assim que acabou aqui, já responde. É isso, pessoal. Muito obrigado. Nos sigam no nosso Instagram, @simplifísio, e até a próxima aula.